6h11 em Manaus. A Polícia Federal está cumprindo mandados da 34ª fase da Lava Jato. Policiais foram à casa do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, em São Paulo. Daqui a pouco, mais detalhes dos desdobramentos desta operação, a de número 34 da Lava Jato. Com mais de grupos de 20 corais selecionados do Amazonas e de outros estados, o segundo Festival Amazonas de Corais pretende difundir belas canções e popularizar o canto coral no estado, transformando o evento num momento inédito, apresentando cenas artísticas culturais nesta quinta, sexta e sábado. O Coral da Educação da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, também participará do evento com 28 coralistas, entre maestro e instrumentistas. Nesta quinta-feira, o Coral Vozes da Amazônia fará apresentação no hall do Teatro Amazonas a partir das 10:30 da manhã. À tarde, a partir das 16 horas, será no auditório do ICB. Na sexta-feira, o Vozes apresentará no auditório da Fundação Matias Maclini às 10 horas da manhã. À tarde, às 16 horas, será no Casarão de Ideias. No último dia, no sábado, dia 24, às 4 da tarde, o Vozes se apresentará no Parque Cidade da Criança. À noite, será no Teatro da Instalação a partir das 19 horas. Alunos e professores da Escola Superior de Saúde da Universidade do Estado promovem a 7ª Feira de Anatomia Humana nesta quinta-feira. Durante a feira, o visitante poderá conhecer peças naturais de todos os órgãos humanos conservadas em formol. A feira será realizada até o sábado na ESA, no bairro de Cachoeirinha. A terceira e última fase da primeira Olimpíada Amazonense de Matemática será realizada nesta sexta-feira por 28 alunos de Manaus e 102 espalhados pelos 27 municípios do estado no período matutino e vespertino nas coordenadorias distritais 2, 3, 4, 6 e 7, capital, e nas coordenadorias regionais do interior. Dentre os 23 subsetores existentes no Polo Industrial de Manaus, apenas 8 registraram índice positivo no faturamento no período entre janeiro e julho deste ano, em relação ao igual período de 2015, segundo dados dos indicadores de desempenho da Suframar. Entre os segmentos que obtiveram crescimento estão o químico, com venda de 6,2 bilhões de reais e crescimento de 4,13%. O setor relojoeiro também mantém os resultados positivos de 0,38%, com o faturamento de 717,4 milhões. Nos dois casos, a comparação está relacionada aos 7 meses de 2015. Conforme os empresários, os números mostram que a indústria tenta se equilibrar e manter o volume produtivo em meio à instabilidade econômica nacional. O presidente do Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Manaus, que também é o dirigente da FIAN, Antônio Silva, explica que o crescimento de 4,13% contabilizado pelo setor químico está atrelado ao aumento nas exportações de concentrados para a fabricação de bebidas. Logo, houve aumento na demanda pelo preparo e maior produção por parte dos fabricantes amazonenses. De acordo com o presidente, a indústria local teve um pequeno aquecimento produtivo no último mês, o que, segundo ele, refletiu no volume demandado. 6h14 em Manaus. Empresários da indústria e do setor primário reúnem-se nesta sexta-feira às 16 horas na Federação das Indústrias do Estado para discutir oportunidades de investimentos. Na ocasião estarão presentes o chefe-geral da Embrapa, Luiz Rossi, o coordenador de extensão do IMPA, Carlos Bueno, e o coordenador-geral de análise e projetos agropecuários da Suframa, Orisvaldo Neves. A iniciativa do Comitê de Apoio ao Desenvolvimento do Agronegócio do Amazonas, presidido pelo vice-presidente da FIAN, Nelson Azevedo, a União também vai apresentar os primeiros negócios consolidados pelos participantes. O trabalhador que ganhou uma ação na justiça, mas ainda não recebeu o valor da causa, poderá ser beneficiado com mais uma ferramenta para garantir o pagamento de débitos trabalhistas. Trata-se do sistema Protesto Júri, que passou a ser utilizado nesta semana pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima. A ferramenta agiliza o protesto em cartório de débitos em processos que já estão em fase de execução, ou seja, quando há condenação, mas o devedor não cumpre a decisão judicial. O uso do sistema foi firmado através de convênio assinado pelo Tribunal com o Instituto de Estudos de Protesto de Título do Brasil na ocasião de abertura da 6ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, que teve início na segunda e segue até amanhã. Discutir alternativas para um trânsito mais seguro e consciente é a proposta do seminário sobre segurança no trânsito organizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde e Movimento Maio Amarelo. O evento aberto ao público será realizado hoje e amanhã das 8 às 12
12 horas na Assembleia Legislativa do Estado. Um grupo de permissionários da Associação Feira de Artesanato do Estado esteve na manhã de ontem na Câmara Municipal para falar do retorno da feirinha da Avenida Eduardo Ribeiro a partir do próximo domingo. A feirinha, que retorna após 9 meses desde que foi interditada para a reforma pelo Executivo Municipal, foi destacada pelos representantes dos permissionários, Wixson Azevedo. A feira volta e a bagunça no trânsito também, com ruas como a Saldanha Marinho e 24 de maio sendo fechada pelos frequentadores da feira, prejudicando quem tem seus carros estacionados nessas vias e não consegue sair do local. O Ministério Público Federal no Amazonas firmou acordo com o Sindicato da Indústria de Bebidas em geral no Amazonas para regularizar o sistema de embalagem retornável de uso exclusivo de garrafões de água mineral de 10 e 20 litros. A medida visa sanar irregularidades em relação às denúncias de falsificação de lacre, utilização de galões fora da validade e procedência duvidosa da água mineral, além de armazenamento e transportes inadequados. Pelos termos do acordo, os vasilhames com logomarca moldada em resina só poderão ser envasados pela empresa responsável pela identificação visual da garrafa. Caso a água industrializada não seja mineral, a embalagem não poderá ser azul e deverá conter alerta de que a água não é mineral, devendo a fonte desse alerta ter ao menos 50% do estilo de letra utilizada para a marca do produto, com o objetivo de preservar o direito do consumidor. Instituto Nacional de Câncer diz que o Amazonas tem a maior incidência do câncer do colo de útero. Thaís Gama tem os detalhes. Bom dia. Dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, apontaram que o Amazonas, o câncer do colo de útero é o que apresenta a maior incidência entre as mulheres. A doença, que mata cerca de 5.000 pacientes por ano no Brasil, pode ser prevenida com a vacinação para ambos os sexos, foi o que destacou a médica Amanda Alecrim. Responsável por 99% dos casos do câncer de colo de útero no mundo, o Human Papilloma Vírus, o HPV, pode ser evitado com a imunização. Este é o terceiro tumor mais frequente em todo o país e o segundo câncer que mais mata no estado do Amazonas. Esta doença é prevenível e também pode ser evitada. A prevenção, assim como o diagnóstico precoce dos cânceres de colo de útero e de mama, é o principal objetivo da Campanha Rosa, que ocorre no próximo mês e que envolve várias secretarias e entidades do estado. De acordo com a médica Amanda Alecrim, o uso do preservativo e a vacinação estão entre as formas mais eficazes de prevenção primária. O uso do preservativo ajuda a reduzir as chances de transmissão, mas não garante totalmente que a pessoa não contraia o HPV, pois pode haver outras partes do corpo contaminadas. O vírus pode ser transmitido mesmo sem a relação sexual. E a segunda e mais eficaz forma de prevenção é a imunização. No Brasil, há 2 tipos de vacina, ambas licenciadas para pessoas a partir dos 9 anos de idade. Uma delas, inclusive, pode ser aplicada em homens e até os 26 anos. O ideal é que o público procure informações especializadas com o médico para decidir sobre a opção mais adequada para cada caso. Existe prevenção na rede pública de saúde. Portanto, a secundária é feita por exames Papa Nicolau, que deve ser realizado rotineiramente por mulheres a partir dos 25 anos de idade. Lembrando que essa vacina é eficaz e segura e usada na Europa, no Canadá e no México. Atualmente transmissível, o HPV pode causar, além do câncer do colo de útero, outros tipos de doença como cânceres anal, vaginal, de faringe e de pênis. Por esse motivo, a recomendação das sociedades médicas é de que meninos e meninas a partir dos 9 anos de idade sejam imunizados contra o vírus. Thaís Gama, direto da Central de Jornalismo, para o Jornal da Manhã. 6h20 em Manaus. A Assembleia Legislativa aprovou na tarde de ontem o projeto de lei que proíbe a realização de trote estudantil nas universidades públicas e particulares do estado. O projeto, de autoria do deputado estadual Vanderlei Dallas, foi aprovado por unanimidade pelos demais parlamentares e segue agora para a sanção do governo do estado. Faltando aproximadamente um mês para a aplicação das provas do vestibular 2016 com acesso 2017 do Sistema de Ingresso Seriado SIS.
A Universidade do Estado do Amazonas informou ontem que estão inscritos para os 2 concursos 80.282 candidatos. Este ano a principal novidade é a antecipação das datas das provas, que passou de novembro para os dias 22, 23 e 24 de outubro. Estão sendo oferecidas 1.950 vagas para os candidatos ao vestibular e 1.322 para os candidatos ao CIS, totalizando 3.272 oportunidades de inclusão em 30 cursos de graduação da UEA. As provas do CIS acontecerão no dia 22 de outubro e as do vestibular nos dias 23 e 24 de outubro. Após ser deflagrada e prender preventivamente 13 pessoas, a Operação Maus Caminhos da Polícia Federal não descarta a possibilidade de ter novos pedidos de prisões preventivas com nomes de outros envolvidos por suposta associação ao esquema fraudulento que desviou mais de 112 milhões dos recursos para a saúde do Estado. Os pedidos devem ser solicitados nos próximos dias. O Jornal da Manhã já divulgou ainda há pouco que a Polícia Federal está cumprindo mandados da 34ª fase da Operação Lava Jato. Policiais federais estão nas ruas desde a madrugada, cumprindo mandados da 34ª fase da operação. As ordens judiciais estão sendo cumpridas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e no Distrito Federal. Policiais foram à casa do ex-ministro da Fazenda agora de manhã, Guido Mantega, em São Paulo. José Roberto Batoque, o advogado de Mantega, afirmou que policiais foram à casa do ex-ministro em Pinheiros para cumprir mandados de busca e apreensão. Ele não soube dizer quais objetos foram apreendidos. Até agora não cumpriram nenhum outro mandato, disse. Segundo Batoque, Mantega não está em casa. O ex-ministro está no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, onde a mulher passa por uma cirurgia. Daqui a pouco mais detalhes. Candidatos a prefeito de Iranduba vão ficar frente a frente na noite de hoje em debate promovido pela Igreja Católica e movimentos sociais. J. Os candidatos a prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, o Chico Doido do Democratas, Nonato Lopes do PMDB, Madalena de Jesus do PSD, Alain Cruz do Solidariedade, Carlos Noel, o Doutor Noel do PRP e João Maciel do PSOL participam às 19 horas de hoje do único debate a ser realizado aqui no município na campanha eleitoral deste ano. O evento é promovido pela Igreja Católica local em conjunto com a Juventude e o Fórum de Políticas Públicas Luzes de Lamparina e vai acontecer na Câmara de Vereadores. O mediador do debate será o jornalista Valmir Lima, redator do site Amazonas Notícia. Segundo o engenheiro florestal David Franklin Guimarães, que faz parte da comissão organizadora, o confronto entre os 6 candidatos a prefeito terá 3 horas de duração, divididas em 2 blocos. No primeiro bloco, haverá pergunta entre os candidatos. Esse bloco vai ter 2 rodadas. Na segunda rodada, haverá pergunta dos movimentos sociais e pastorais do município de Iranduba para os candidatos. No último bloco, haverá a apresentação final dos candidatos e considerações finais. O público poderá acompanhar o debate da noite de hoje aqui em Iranduba por meio de 3 telões que serão posicionados na área externa da paróquia de São João Batista, em frente à Câmara Municipal, e também na Avenida Rio Madeira, próximo às barracas do entorno da Praça dos Três Poderes. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h24 em Manaus. Operação Eleições 2016 começa oficialmente nesta quinta-feira. Larissa Balheiro vai trazer os detalhes. Nesta quinta-feira inicia oficialmente a Operação Eleições 2016. Tropas da Polícia Militar, Civil e das Forças Armadas serão enviadas para o interior do Amazonas com o intuito de colaborar com a segurança para o pleito de 2016. As eleições municipais acontecem no próximo dia 2 de outubro em Manaus e nos demais municípios. De acordo com o tenente-coronel Franclides Ribeiro, que é o coordenador da operação da Polícia Militar em Manaus, o trabalho será em conjunto com as Forças Armadas. No interior tem uma previsão de 900 policiais
militares que serão deslocados para os municípios, e na capital nós vamos atuar nas 438 locais de votação. Essa é uma ação integrada com as Forças Armadas que deu certo em 2014, Nós vamos ocupar 207 locais de votação e as Forças Armadas 231 locais de votação, para dar um total de 438, a Zona Leste, a Zona Norte, a 31ª zona, que compreende a Zona Sul, próxima ali do Canos. As Forças Armadas vão ocupar a partir de sábado, e a Polícia Militar as demais, a Zona Oeste, Centro-Oeste, Centro-Sul, Então, dessa forma, nós vamos ocupar o local de votação e não perder a capacidade operacional, Do último pleito em 2014 para este de 2016, Manaus teve um crescimento de 4,2 no número de seus eleitores, de acordo com os dados oficiais do TRE. O número representa mais de 93 mil novos votantes para as eleições deste ano. Os maiores colégios eleitorais do interior são Parintins, Manacapuru, Coari e Itacoatiara, que, aliás, foi o município que mais cresceu no número de habitantes. Este ano, as eleições terão 9 candidatos para prefeito de Manaus e 1.310 vereadores. Já em todo o Amazonas, são 1.501 locais de votação, todos sendo supervisionados. Cerca de 25 municípios solicitaram o apoio de tropas federais. O TRE do Amazonas é o responsável este ano pelo investimento no envio destas tropas, com um valor estimado em mais de 2 milhões de reais, conseguidos por meio do diretor-geral do TRE, Messias Andrade. O coordenador da operação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Oliveira Filho, explica como devem acontecer as prisões em flagrante no dia do pleito e para onde as pessoas que virem a cometer crimes eleitorais serão levadas. No dia específico dos pleitos, no dia 2 e no dia 30, haverá um local que será destinado. Se está ainda sendo fechado, quais são os locais para onde serão destinadas as pessoas que serão presas em flagrante no cometimento de crime eleitoral. Então, locais prováveis, muito prováveis, não está fechado ainda, mas o local provável deverá ser a Arena Amadeu Teixeira, e um outro local na Zona Leste de Manaus e Zona Norte, que também deverá ser confirmado nos próximos dias. As eleições municipais em Manaus este ano serão por meio de biometria. Cerca de 1.257.129 pessoas poderão votar. No Amazonas inteiro, são cerca de 2.320.000. A biometria está presente em Manaus e em outros 9 municípios da região metropolitana. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o pronto-socorro 28 de agosto com plantão, considerado tranquilo durante a noite e madrugada com 3 atendimentos. Pronto-socorro João Lúcio, movimentação também tranquila, entretanto, 4 pessoas deram entrada, uma por arma de fogo, uma pessoa ferida por agressão física e 2 por acidente de trânsito. Pronto-socorro Platão Araújo, 2 atendimentos, ambos por agressão física, os 2 acontecidos na zona leste da cidade. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma famosa academia sofreu uma tentativa de assalto à noite de ontem na Desembargador João Machado, a antiga estrada dos franceses. Era por volta de 20 horas quando homens armados entraram na academia e anunciaram assalto. Um homem desconhecido resolveu reagir e atirou nos bandidos. 2 foram presos, um foi baleado e o outro fugiu. Tudo aconteceu por volta de 20h02 na Desembargador João Machado, em uma famosa academia. Policiais da 24ª SICOM prenderam a noite passada bandidos especializados em roubar celulares. Foram presos por policiais do CPA Sul. Eles estavam agindo na área central e também no bairro do Japim. Eles usavam uma moto roubada e um revólver calibre 38. As notícias.
As notícias do Instituto Médico Legal. Uma vítima de agressão física dava entrada no pronto-socorro João Lúcio no último dia 14 desse mês. Ele foi barbaramente agredido no bairro Lírio do Vale. A vítima, um homem de 63 anos de idade, que apanhou muito dentro da própria residência. Na ocasião, nada foi levado do idoso, entretanto, ele apanhou, foi levado ao pronto-socorro e acabou morrendo à noite de ontem. Um atropelamento no município de Silves também aconteceu no último dia 12 desse mês. Desde então, a vítima estava internado. Trata-se do senhor Raimundo Silva Macedo, de 58 anos, agricultor lá do município de Silves. Ele foi atropelado no último dia 12 e, infelizmente, acabou morrendo. Repito aí para todos os moradores de Silves, morreu num pronto-socorro aqui em Manaus, o senhor Raimundo Silva Macedo, de 58 anos de idade, que era agricultor no município de Silves. Latrocínio. Tiro no peito. Cassie Jones Azevedo Gomes, de 22 anos, foi assassinado quando tomava conta do estabelecimento comercial, o Comércio da Loura, o chamado Comércio da Loura. Ele tomava conta desse estabelecimento quando foi barbaramente assassinado por bandidos que chegaram no estabelecimento e anunciaram o assalto. O rapaz fez algum movimento ou tentou reagir e acabou sendo assassinado pelos bandidos com 2 tiros no peito. Tudo aconteceu na rua Massaranduba, no bairro Monte das Oliveiras. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 97 exames de corpo de delito. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h35 em Manaus. Mais detalhes sobre a Operação Lava Jato. Policiais federais estão nas ruas desde a madrugada de hoje, cumprindo mandados da 34ª fase. As ordens judiciais estão sendo cumpridas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e no Distrito Federal. A ação foi batizada de Operação Arquivo X. O ex-ministro Guido Mantega já foi preso ainda há pouco. O Mantega foi preso já que ele era alvo de um mandado de prisão temporária. Foram expedidos 33 mandados de busca e apreensão, 8 de prisão temporária e 8 de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento. Em São Paulo são cumpridos 9 mandados, 2 de prisão e 7 de busca e apreensão, desses 6 na capital e 1 em Sorocaba. O ex-ministro Guido Mantega já está preso. Esportes. Vasco vence Rio Negro e assume liderança do Campeonato Amazonense. O tricolor venceu o Rio Negro por 3-1 ontem à noite na Arena da Amazônia. Em Manacapuru, o Nacional foi derrotado pelo Princesa 2-0. O São Raimundo derrotou o Nacional Borbense 6-2. Os jogos de ontem pela Copa do Brasil. Vasco 2, Santos também 2. Cruzeiro 1, Botafogo 0. Corinthians 1, Fluminense 0. Ponte Preta 2, Atlético Mineiro 2. Botafogo 1, Palmeiras 0. Grêmio 0, Atlético Paranaense 1. Fluminense, Botafogo do Rio, Botafogo da Paraíba, Ponte Preta e Atlético Paranaense foram eliminados. O Fluminense no jogo contra o Corinthians teve 3 gols anulados e pênaltis não marcados pela arbitragem. O Grêmio, apesar da derrota, como havia vencido o primeiro jogo por 1-0, venceu nos tiros livres da marca do pênalti. 2 jogos encerram hoje as oitavas de final da Copa do Brasil e definem 2 times das quartas que se juntarão ao Atlético Mineiro, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras e Santos. Juventude São Paulo às 21h30, 2-1 no jogo de ida. Fortaleza Internacional às 19h15, 3-0 no jogo de ida. Os jogos da Copa Sul-Americana. Palestino 0, Flamengo 1. Independiente 0, Chapecoense também 0. Montevidéu 0, Junior Barranquilla também 0. Curitiba perdeu em casa para o Belgrano 2-1.
Falcão faz golaço, mas Brasil cai para Irã nos pênaltis e está fora do Mundial. Camisa 12 marca 3 vezes na partida, mas iranianos conseguem empate heróico por 4-4 e vencem nas penalidades. País amarga sua pior campanha na Copa do Mundo. O ciclo que começou de maneira conturbada para o futsal brasileiro terminou da pior forma. Depois de várias trocas de técnico, boicote de jogadores e poucas competições de nível, o Brasil se despediu do Mundial da Colômbia com a sua pior campanha na história desse torneio. Últimas notícias. O governo apresenta nesta quinta-feira a proposta de reforma do ensino médio para reduzir a evasão e com currículo flexível. O ministro da Educação, Mendonça Filho, já disse que a reforma não vai afetar o Enem 2016. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, réu na Operação Lava Jato, disse em Barbalha, no Cariri, ontem à noite, que está ofendido e magoado por ter, aos 71 anos de idade, a vida futucada por uns meninos do Ministério Público Federal. Disse o ex-presidente que se tem uma coisa que se orgulha de olhar na cara de uma mulher, olhar na cara de um homem e de uma criança e dizer que no dia que acharem R$1 na sua vida que não seja seu, não vale mais ter a confiança de ninguém. Para quem já se comparou a Jesus, essa declaração não dá para causar espanto. E falando em Polícia Federal, o ex-ministro Guido Mantega foi um dos presos na operação de hoje da 34ª fase, quando são cumpridos 33 mandados em 5 estados e mais no Distrito Federal. O Tribunal Superior Eleitoral encontrou 92,2 mil doações suspeitas a candidatos a prefeito e vereador. O número representa 27,9% do total de contribuições às campanhas. Foram encontradas irregularidades como, por exemplo, beneficiários do Bolsa Família e doadores já mortos. Ao todo, o TSE investiga o valor total de R$266 milhões. Pelo menos 17 pessoas, incluindo 5 crianças, morreram como consequência do naufrágio de uma embarcação ilegal na região de Barisal, no sul de Bangladesh. E um número indeterminado de passageiros permanecem desaparecidos, informou hoje a agência F, uma fonte oficial. Pelo menos 25 civis, a maioria mulheres e crianças, morreram e mais de 70 ficaram feridos em um ataque aéreo da coalizão árabe na cidade portuária de Hudaydah, no Iêmen, em mãos dos rebeldes Houthis, informaram fontes governamentais nesta quinta-feira, a agência F. Os bairros rebeldes de Alepo registraram violentos combates na manhã de hoje após uma noite de bombardeios no norte da Síria, informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos. As forças do regime de Bashar al-Assad lutavam contra uma coalizão de rebeldes islamitas e de jihadistas no bairro de Ramusa, ao sudoeste da cidade. Os bairros de Alepo controlados pelos rebeldes foram bombardeados toda a noite pela aviação. O grupo terrorista Estado Islâmico disparou um foguete na última terça-feira contra a base aérea de Qayyara, no norte do Iraque, onde há forças especiais dos Estados Unidos, e embora não tenha ocasionado danos pessoais, descobriu-se vestígios de gás mostarda, segundo a investigação, informou hoje o Pentágono. O capitão Jeff Davis, porta-voz do Pentágono, explicou para a imprensa local que foram achados restos de gás mostarda e análise preliminares do projétil. Os militares americanos que participam da chamada Operação Determinação Inerente têm sua base na citada instalação militar e indicaram que o projétil não atingiu seus quartéis. Habituados a ver na programação shows como o do cantor sertanejo Daniel e do pop Thiago York, ou o número dos palhaços Patati Patatá, frequentadores de um teatro em Novo Hamburgo, passariam o tempo da noite de ontem com uma apresentação pouco usual para o local. A palestra em enfrentamento da corrupção sistêmica com o juiz Sérgio Moro. O magistrado que julga os processos da Operação Lava Jato costuma falar para bacharéis em direito e universitários, mas desta vez se apresenta para um público provavelmente mais heterogêneo. As mais de 1.500 pessoas que acessaram o site Ingresso Rápido e se dispuseram a pagar R$60 a R$90 para ouvi-lo falar por 1h30. Antes de Novo Hamburgo, por exemplo, o juiz foi a Pensilvânia, onde falou em uma universidade. De acordo com o próprio Moro, onde seus objetivos ao falar publicamente nesses eventos é dar um recado para o setor privado. Se decidirem enveredar pela carreira de palestrante, o juiz do Paraná entrará numa indústria que movimenta 100 milhões por ano no país, segundo a Sociedade Brasileira de Palestrantes. Os cachês podem variar bastante. Augusto Cury, por exemplo, cobra 50 mil por encontro. Já o ex-presidente Lula, réu de Moro, diz cobrar até $200 mil a R$650 mil. Os grupos sírios não informou se pagou o cachê a Moro. O Supremo Tribunal Federal rejeitou nesta quarta-feira o recurso de um homem que, apesar de ser o pai biológico de uma mulher, buscava retirar dela o direito de herança e pensão. O pai argumentava no documento que ela não deveria ter acesso aos benefícios por ter sido criada e registrada por outro homem que a acolheu como filha.
Pesquisa. Com a decisão, a Corte aplicou o entendimento de que o fato de uma pessoa estar registrada pelo pai de criação não impede o reconhecimento da paternidade biológica e a garantia de seus respectivos direitos, inclusive o de pedir uma nova identidade civil. A ação tem repercussão geral, isso é, a decisão do Supremo terá de ser seguida em outros processos semelhantes que tramitam em outros tribunais. Segue a operação Lava Jato de número 34 e o ex-ministro Guido Mantega foi preso hoje de manhã. O ex-ministro estava em um hospital de São Paulo com a mulher. O mandado é de prisão temporária. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa o Globo do Rio de Janeiro. Venda de controle da BR está próxima, diz Pedro Parente. Folha de São Paulo. Defesa do ministro Gedel de anistia à Caixa 2 é surpreendente, diz Temer. O Estado de São Paulo. TCU cobra 960 milhões de Gabriele, Renato Duque e empreiteiras. O Planalto Central, o Correio Brasiliense. Governo decreta racionamento e rodízio de água no Distrito Federal. O Valor Econômico. Lula afirma que estão com medo de que ele volte à presidência. Estado de Minas. Pai biológico deve pagar pensão de filho criado por outro, diz STF. Jornal do Comércio no Recife. Bancários têm que respeitar os direitos da população, diz OAB de Pernambuco. Fortaleza, Diário do Nordeste. Policial civil troca tiros com PM depois de confundi-lo com assaltante. 0 hora, Porto Alegre. Moro é recebido com status de popstar em palestra em Novo Hamburgo. O Brasil Econômico. Maioria dos acordos salariais fica abaixo da inflação em agosto, diz pesquisa. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Setores da indústria registram crescimento no primeiro semestre. Em tempo. Polícia Federal vai emitir novos mandados de prisão. Da crítica. Morte de professor, crime solucionado. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Larissa Balheiro, Thaís Gama, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5 horas e 45 minutos. Em instante chega aqui mais um super campeão de audiência. A grife dos comunicadores, Valde Correia, e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6 horas e 54 minutos em Manaus. Difusora, o amor do Amazonas está no ar.